Como será a ditadura do capitão Bolsonaro e do general Mourão? Porque você acha que não vai ser uma ditadura? Você acha que você vai eleger no voto um governo militar e que depois eles vão sair bonitinhos pela porta da frente no voto? A pergunta que eu mais tenho ouvido nos últimos dias é como vão ficar as coisas se o Bolsonaro ganhar. Tem algum risco para o Brasil? Será que ele pode implantar mesmo uma ditadura? E em alguns momentos, quando a gente começa a conversar isso, a resposta é: mas não, né? O Brasil é uma democracia. E outra coisa, ele é malucão, depois a Globo controla ele, depois se dá um jeito. Deixa ele ganhar primeiro, deixa ele acabar com o PT e depois a gente vê o que faz. Isso parece uma coisa tranquila, suave, né? De boas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que não se coloca militares no governo num dia para tirá-los no dia seguinte. Não existe na história do Brasil e de todos os outros países da América Latina nada semelhante a isso. Eleger militares um dia e depois cansar deles e tirar. Porque, inclusive, a primeira coisa que o governo de militares, de um capitão e de um general, vai fazer é encher os ministérios de militares, é ocupar todos os cargos de direção das estatais com militares, é aumentar o salário dos militares para que os militares possam defender o governo com o que eles mais têm, que é as armas. Com armas eles vão defender um governo que vai fazer o quê? Que vai fazer o que o general Mourão e o Bolsonaro têm prometido em encontros e eventos e entrevistas. Por exemplo, acabar com o 13º. Por exemplo, acabar com 1/3 de férias. Por exemplo, diminuir o direito das mulheres de tirar 4 meses de licença da maternidade para 1 mês de licença de maternidade. Por exemplo, privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o nosso pré-sal, tudo aquilo que a gente acumulou em anos e anos de história. E aí, no primeiro momento, a economia dá uma melhorada. Por que a economia dá uma melhorada? Porque é dinheiro entrando. É dinheiro no caixa, capital externo investindo, porque você está vendendo o país. Essa melhorada garante ao governo que está entrando um fôlego para, por exemplo, fazer outra coisa que eles já disseram também que vão fazer, que é, de repente, instalar uma nova ordem constitucional, ou seja, fazer uma constituição com notáveis. Mas essa Constituição vai ter o quê? Essa Constituição pode ter, por exemplo, o que o general Mourão já disse, a diminuição do número de estados, para que você modifique o Pacto Federativo, tendo menos estados e colocando menos deputados naqueles estados que, digamos, a oposição tem mais força e mais deputados naqueles estados onde o governo tem mais força. E aí você muda a dinâmica da correlação de forças da democracia. Uma ditadura nunca aceita ser chamada de ditadura. Aqui no Brasil, em 64 a 84, a ditadura sempre se chamava de regime de 64, de regime democrático. E essa ditadura costuma ir avançando aos poucos, ela vai chegando pelos aparelhos maiores do Estado e depois ela entra nas escolas, nas associações de bairros, nos sindicatos e vai ocupando todos os lugares e de repente o professor na sala de aula já não pode mais, já não manda mais do que o guardinha da esquina. Só que tem uma diferença da ditadura de 64 para essa de 2018, se a gente vier a cair nela. As tecnologias permitem um nível de fiscalização e de controle muito, mas muito maior do que naquela época.
O guarda não vai esquecer quem era você, porque você está mapeado por algoritmos, por câmeras em todos os cantos. E até esse vídeo que você está vendo hoje, se você estivesse vendo numa ditadura, as pessoas saberiam o que você está assistindo, até onde você assistiu, em que lugar você assistiu, em que momento você encaminhou esse vídeo para alguém. O nível de controle, o nível de sofisticação atual permite um nível de domínio muito pior. É por isso que eu queria dizer para vocês o seguinte: não é brincadeira eleger o capitão Bolsonaro e o general Mourão, porque não se brinca com as Forças Armadas, não se brinca com a história da democracia, não se brinca com os direitos da mulher, do LGBT, do negro, do nordestino, do pobre, do intelectual, do democrata, daquele que acha que viver num país livre é algo muito importante. É isso.